Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos começar nossa matéria nova, do terceiro bimestre, nesse capítulo 7 da apostila, e nós vamos falar um pouquinho sobre fábulas, que vocês naturalmente já conhecem, esse tipo de texto, que são narrativas curtas, em que os personagens geralmente são animais, e esses animais eles se comportam como seres humanos. Os animais nas fábulas têm voz ativa, eles até falam nas fábulas, nessas histórias. E esse tipo de história também apresenta uma moral, ou seja, um ensinamento. Toda fábula traz um ensinamento ao seu final. Já na página 6 da apostila, vocês conseguem observar aí, na própria apostila de vocês, 4 imagens diferentes. E aí, possivelmente, vocês já estão lembrando de algumas fábulas que já ouviram ou leram. Primeiro aí nós temos a fábula da cigarra e a formiga, depois da tartaruga e a lebre, depois da raposa e as uvas e em seguida do leão e o ratinho. Todas essas 4 histórias nos trazem algum ensinamento. Cada personagem, de acordo com o contexto também de cada história, se comporta de uma forma diferente. Alguns são mais espertos, outros mais ágeis, outros utilizam mais a mentira, mas no final nós sempre temos uma lição. Geralmente essas histórias também se passam em florestas, em áreas verdes, Aqui na página 7, nós temos a fábula A Gralha Vaidosa. Leiam ela com bastante atenção e retornem aqui para que a gente continue a aula. Agora que vocês já fizeram a leitura, puderam compreender que a gralha é um animal muito vaidoso, Ela era muito vaidosa, porém ela estava descontente com a sua aparência. Por causa disso, ela resolveu usar as penas do pavão para mudar o seu próprio visual. Porém, com essa atitude, ela acabou saindo do grupo das gralhas e também não foi aceita no grupo dos pavões. Então vamos à interpretação na página 8. A letra A pergunta em que local se passa a história. Nós podemos imaginar, Vocês conseguem aí identificar a história pelo contexto, o local da história. Quem são os personagens? É interessante que vocês pensem o seguinte: em uma história nós temos o personagem principal e os personagens secundários. Nós conseguimos identificar perfeitamente que o personagem principal é a gralha. Os personagens secundários são as outras gralhas e os pavões. Então a letra B pergunta: quem são os personagens? Vocês vão citar todos os que apareceram na história. E no pontinho aí embaixo na letra B pergunta qual é o principal. Nós já identificamos que o principal é a gralha. A letra C está bem tranquila também, Vocês vão identificar aí qual tipo de texto é. Nós já conversamos sobre isso, lenda, fábula ou conto. Letra D. Qual é a finalidade desse gênero? Já que nós estamos lendo uma fábula, qual é a finalidade de uma fábula? Eu expliquei bem no início do vídeo. As atividades 3 e 4 se relacionam ao sonho que a gralha tinha, a vontade, o desejo que ela possuía. Então a 3, qual era o sonho dela? Ela tinha um sonho. E a 4, o que ela fez para tentar conquistar o seu sonho? Então ela teve uma ação. O que ela fez? A atividade 5 é apenas para reflexão, Para você que já conhece um pavão, Só para você pensar sobre isso. A 6 pergunta qual foi a reação das outras aves ao se depararem com o novo visual da gralha. Como elas reagiram? O que elas fizeram quando se depararam com o novo visual da gralha? Na atividade 7, vocês vão observar essa imagem do pavão e vão explicar o seguinte trecho: penas com olhos nas pontas. O que significa isso? Vocês vão conseguir responder observando essa imagem. Passamos então para a página 9, nós temos aí na atividade 8 o seguinte trecho: se você não tem orgulho de ser uma de nós, vá procurar a sua turma, disse uma das gralhas. Qual é a sua opinião sobre a reação das outras gralhas? Número 9. Os pavões aceitaram a gralha na turma? Por quê? E aí? Eles aceitaram ou não? E por quê? Número 10. Que ensinamento ou moral essa fábula transmite? Transcrevam. Então, qual foi a lição dessa fábula, tá? Número 11, vocês vão escolher uma das duas alternativas, que apresenta o significado dessa moral. Qual das duas alternativas mostra o ensinamento que a fábula trouxe? Agora, vamos estudar um pouquinho mais sobre verbos. Vocês já estudaram que os verbos são palavras que indicam ação, mas nós também temos verbos que indicam fenômenos da natureza ou estado. Vamos lá, temos 3 exemplos. Primeiro, uma ação. Bianca comeu toda a maçã. Observem que o verbo é comeu. Segunda frase, choveu bastante ontem. O verbo é choveu. E por último, João estava triste.
o verbo é estava. Agora, nós temos aqui os verbos de ação. Vamos relembrar. São aquelas palavras que indicam algum movimento, ou seja, está se fazendo alguma coisa, realizando alguma coisa. Nós temos aí alguns exemplos: nadar, correr, esquiar, dormir, surfar. Lógico que dependendo da frase, o verbo ele tem que ser modificado, ou seja, flexionado para que ele se encaixe na frase. Por exemplo, se eu dissesse esse primeiro exemplo aí, ó, Mariana cantar uma linda música. O verbo cantar, ele precisa ser flexionado para que ele se encaixe perfeitamente na frase. Então, eu encaixei assim: Mariana cantou uma linda música. Nós temos também o exemplo 2, corri 10 quilômetros ontem. Tanto os dois verbos aí, cantou e corri, eles indicam uma ação, um movimento. Nós temos também os verbos de fenômenos da natureza, que se relacionam aos acontecimentos naturais. Alguns exemplos: ventar, nevar, chover, relampejar, anoitecer, entardecer. Exemplos: fiquei com medo da chuva porque trovejava demais. Ventava muito naquele lugar. Observem que são verbos associados à natureza, a acontecimentos naturais. E por último, temos os verbos de estado, que são aquelas palavras que indicam a característica ou o estado de um ser, ou seja, como ele se sente ou como ele é. Temos alguns exemplos: ser, estar, ficar, parecer, permanecer e continuar. Vamos aos exemplos. A praia está deserta. Indica como a praia é. Aquele homem é inteligente, indicando uma característica desse homem. Hoje eu continuo sem sono. Os gatinhos são fofos. Ele anda um pouco triste. Observem esse último exemplo. O verbo andar é uma ação. Então, por que eu coloquei ele aí como um verbo de estado? Os verbos de estado, para que vocês percebam eles, vocês precisam entender o contexto da frase. Nessa frase, ó, ele anda um pouco triste. Não quer dizer que a pessoa que está andando está praticando uma ação, andando, né? O ato de andar com as pernas. Mas isso significa um estado, ou seja, ele está um pouco triste. Por isso que o verbo aí andar, ele é caracterizado como um verbo de ação nessa frase em especial, tá? Se eu dissesse, por exemplo, eu ando todos os dias pela manhã para cuidar da minha saúde. Aí eu estaria falando de um verbo de ação, ou seja, indicando o andar com as pernas, é esse movimento que a gente faz. Mas no caso dessa frase, ele anda um pouco triste, indica um estado, como a pessoa está naquele momento, o modo em que ela se encontra. Vamos entender isso melhor com os exercícios. Agora que vocês aprenderam um pouquinho mais sobre verbos, nós vamos fazer as atividades a partir da página 9 da apostila. Nós temos o seguinte trecho: e saiu em disparada ao encontro dos pavões. Qual é a palavra nesse trecho que indica uma ação? Como vocês observaram, a palavra é saiu. Então, se essa palavra indica uma ação, nós podemos caracterizá-la como um verbo. A atividade 2 da página 10 está bem fácil. Vocês vão relacionar os verbos em destaque com o que eles indicam. Por exemplo, frase 1. Os alunos estavam felizes com a nota. Estavam, vem do verbo estar. Vocês já aprenderam que esse verbo indica um estado. Então, vocês vão numerar a primeira frase com o número 2. Frase 2. Diego disse que nevou na cidade em que ele mora. Nevou, né, vem da palavra do verbo nevar. Então, nevou é um verbo de fenômeno da natureza. Então, é só numerar com o número 1. E assim vocês farão com as demais frases, né, aquelas que indicam fenômenos da natureza, estado ou ação, de acordo com cada verbo. Na atividade 3, vocês precisam observar as imagens e escrever uma frase para cada uma delas, né, contendo um verbo que indique ou uma ação ou um estado de acordo com a legenda de cada imagem. Por exemplo, a primeira imagem nós vemos uma menininha jogando, arremessando uma bola de basquete. Vocês poderiam criar um nome para ela. Mariana arremessou a bola. Maria jogou a bola. Jogou, arremessou são verbos de ação que indicam movimento. Na última imagem nós vemos duas crianças, né, estão mostrando um boletim, uma nota, né? Estão felizes por isso. Então elas se encontram num estado de felicidade. Nós observamos isso pelo semblante do rosto. Vamos criar uma frase. As crianças estão felizes com a nota. Observem que eu utilizei o verbo de estado estão.
Outra frase. As crianças ficaram felizes com a nota da prova de matemática. Ficaram. Utilizei o verbo ficaram. Ficar é um verbo de estado. E aí vocês podem pensar de acordo com a ideia que vocês tiverem no momento, tá? Lembrando que é necessário usar o verbo conforme a legenda. Por último, na página 11, vocês farão a atividade 4. Aí é necessário que vocês sublinhem, né, passar uma linha embaixo da palavra, os verbos que indicam fenômenos da natureza. Por exemplo, nós temos aí já na primeira linha trovejar. Trovejar é um fenômeno da natureza. Então, vocês vão sublinhar, todos os verbos que indicam fenômenos naturais e depois encaixá-los nas frases. Por exemplo, frasear. Temos assim, muito durante a tempestade. Se eu fosse encaixar esse verbo trovejar na frase A, observem, trovejar muito durante a tempestade. Ele precisa ser flexionado, eu preciso adequá-lo à frase. Então, eu poderia colocar assim, trovejou muito durante a tempestade, tá? Só observe esse detalhe para que o verbo se encaixe perfeitamente na frase. Tá bom, crianças? Então, nós finalizamos aqui. Fomos hoje até a página 11, vocês podem me enviar as fotos somente das páginas que têm atividades, tá bom? Aquelas páginas somente com texto, explicação, não precisa enviar foto, tá? Um beijão para todos vocês e até a próxima aula!